Questão de número 5, EAR 2019 com ingresso para 2020. Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras, é resultado do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes poderá ser criada esta senha? Bom, galera, questão de número 5, né? Feita a leitura, ele quer quantas senhas possíveis nós conseguimos formar com as letras da palavra Foxtrot, com os anagramas da palavra Foxtrot. Ele te dá toda a explicação aí do que é um anagrama, tá certo? E dada essa palavra, quantas senhas, ou melhor, quantos anagramas, né, são sinônimos aí na questão, quantos anagramas conseguimos formar. Bom, é uma questão de permutação, de troca de letras, tá certo? E você percebe que você tem pelo menos dois tipos de permutação que a gente pode calcular aqui. É a permutação simples e a permutação com repetição. A permutação simples é o número de anagramas que nós conseguimos formar com as letras de uma palavra, onde essas letras que formam essa palavra, elas não se repetem. Então, quando você tem letras de uma palavra que não se repetem, você vai usar a parte teórica de permutação simples. Anderson, e quando as letras da palavra que a gente quer descobrir o total de anagramas, quando tiver letras repetidas? E aí você vai usar o conceito de permutação com repetição. E você percebe claramente que a palavra dada pela ESA é Foxtrot. E você, olhando para as letras que compõem essa palavra, você percebe que há repetição de letras, tá certo? Se há repetição de letras, amigo e amiga, você vai usar o quê? Permutação com repetição, tá certo? Então essa questãozinha aí, creio eu, que o candidato bem preparado conseguiu o ponto dessa questão. Tá legal? E como é que é a permutação com repetição, Anderson? Vou colocar aqui bonitinho para você. Tá legal? A permutação com repetição, ela é calculada como? Ela é calculada de que maneira? Então vamos supor que eu tenho N letras e essas N letras, dentre elas, eu tenho uma letra que se repete A vezes, eu tenho outra letra que se repete B vezes, tenho outra que se repete C vezes e assim sucessivamente. Então a permutação de N letras, onde uma se repete A vezes, outra B vezes e assim sucessivamente, é dada pela seguinte expressão. N, que é o total de letras que compõem a palavra fatorial, dividido pelo fatorial dos valores repetidos. Correto? Então tá aí a fórmula que você vai usar. Permutação com repetição, que eu tenho certeza que você viu aí na parte teórica de análise combinatória. Tá legal? É uma simples aplicação desta relação. Então vamos lá. Permutação de quantas letras? N é o total de letras. Nós temos na palavra Foxtrot 7 letras. Certo? Quem se repete? O O. Percebeu? O O ele se repete quantas vezes? 2 vezes. Sim? Existe alguma outra letra que se repete? Sim, Anderson. Você percebe que o T ele também se repete. Então, o T ele também se repete quantas vezes? 2 vezes. Então tá aí, ó, permutação de 7 elementos, onde você tem repetição de um elemento 2 vezes e de outro 2 vezes. Então isso daqui vai ser a divisão de 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Certo? E aí como é que você desenvolve essa operação com fatorial? Você pega o maior fatorial e desenvolve até o maior fatorial que aparece no denominador.
Então vamos lá, isso aqui vai ficar 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cheguei no maior fatorial do denominador, eu paro a expansão do fatorial colocando o sinal de exclamação. Dividido por quanto? Aqui eu tenho esse 2 fatorial e o outro fatorial que sobrou. Nós vamos simplesmente desenvolvê-lo. Sim? E aí você tem a eliminação do fatorial, certo? Você pode fazer 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, conclusão, o número de senhas que você consegue fazer, certo? Isso vai ser quanto? 21 com 20, isso vai dar 1260 senhas possíveis para você formar com as letras da palavra Foxtrot. Perfeito? E isso está na alternativa da letra B. Letra B é a resposta correta dessa questão de número 5 da nossa querida ESA. Tudo bem?